E aí, fala Roberto. Iniciando aqui a segunda-feira, a segunda que as pessoas chamam aí de braba. Quer falar um pouquinho aqui sobre a semana, iniciando mais uma semana. E essa semana está começando. Como está começando aí a semana? Já deu graças hoje? Já agradeceu? Pois é. Gratidão, esse é o nome. Para algumas pessoas pode ser que é uma semana dura, uma semana de batalha, de lutas. Mas para aqueles que reinam é uma semana de bênção. É dias de colocar um sorriso no rosto, é dia de se alegrar, é dia de comemorar. Comemorar o que, Marcos? Comemorar a vida, comemorar a presença do Espírito Santo. Tem uma mesa preparada para os filhos. Jesus uma certa vez disse que quando a mesa estava preparada, ele mandou chamar os convidados, avisar para eles que a mesa estava posta. E os convidados não eram dignos de sentar naquela mesa e não se sentiram dignos de sentar naquela mesa, e cada um foi se ocupar com seus afazeres, com os afazeres da vida. Uns tinham bois para cuidar, outros tinham fazendas, outros tinham trabalho. De repente você tem sentido sua semana tão cansativa, tão pesada, porque você tem se ocupado demais com o seu trabalho. Mas ele tem te chamado para sentar na mesa e você escolheu o seu trabalho. Você escolheu trabalhar quando ele te chamou para desfrutar com ele. E eu queria falar sobre isso hoje. Se você está sentindo tão cansado, se o seu trabalho tem enfadigado você, se a sua segunda-feira é só mais um peso para a sua vida, deixa eu te falar, não foi para isso que ele te chamou. Ele te chamou para sentar na mesa. Ele te chamou para sentar com ele. Tem uma mesa preparada para aqueles que estão dispostos a abrir mão do seu trabalho, abrir mão do seu fardo. Ele disse: vinde a mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se você entender que tem uma mesa preparada para você e que ele não te chamou para trabalhar, para se enfadar com o seu trabalho, mas sentar na mesa com ele, você vai aprender a desfrutar de todas as segundas-feiras da sua vida. Estava aqui trabalhando, estava aqui fazendo meu serviço aqui, e ele colocou essa palavra no meu coração quando eu vi alguém falando sobre a mesa. E eu falei: é isso que nós precisamos aprender, a olhar para a vida não com o enfado do nosso trabalho do dia a dia, mas olhar para a vida como alguém que está sentado à mesa com ele. E quando você estiver com o coração azedo, cansaço, cheio de problemas, cheio de dificuldade, para tudo.
senta com ele. A mesa está preparada. E quando você senta para se alimentar com ele, o trabalho, a fadiga, a canseira, o desânimo, a tristeza, a depressão, as angústias do dia a dia vai embora. Por quê? Porque quando você se alimenta dele, na mesa dele não tem cansaço. Na mesa dele não tem tristeza, não tem fadiga, não tem desânimo. Na mesa dele não tem ódio, não tem rancor, não tem amargura. Só que você precisa abrir mão. Igual eu fiz aqui agora. Eu tenho alguns trabalhos para fazer. Falei, mas eu quero compartilhar essa palavra. É uma semana que está começando. Começa a sua semana sentando na mesa com ele. A mesa está preparada. De repente você é daqueles que foi convidado da segunda viagem. Quando os convidados rejeitaram, você está na mesa com ele, ele falou, volta lá, vai nos becos e vielas, vai nos pobres, nos mancos, nos coxos, nos aleijados, nos rejeitados. De repente você é um rejeitado que foi convidado a sentar à mesa. Mas tem uma mesa preparada. E os verdadeiros convidados rejeitaram sentar nesse lugar. E esse é o lugar de intimidade. Esse é o lugar onde ele ministra e você sai farto. Essa mesa é a mesa que você senta triste e sai alegre. Essa mesa é o lugar onde você senta com depressão e sai com a autoestima disposta a tirar pessoas do poço, da vala, das angústias da vida. Nessa mesa você entra pobre e sai rico de alegria. Essa é a mesa da fartura de bênçãos. Você foi convidado a sentar na mesa. Está disposto a deixar o seu trabalho, deixar suas ocupações que azedam o seu coração para sentar na mesa com ele e sair de lá farto de alegria? Está disposto a deixar o seu trabalho que só te dá enfado e cansaço para sentar na mesa por alguns instantes, se alimentar e sair de lá disposto a alimentar outras pessoas? Pois é, essa mesa que ele te convida. Ele está te convidando hoje a sentar na mesa. Senta com ele. Deixa seus afazeres por um momento. Aqueles que falaram assim, eu tenho meus bois para cuidar, eu tenho a minha fazenda para cuidar, não puderam desfrutar, passaram o resto da sua vida trabalhando, se enfadando com o trabalho. Mas há um lugar de descanso. A Bíblia diz que ele descansou no 7º dia. E é interessante que eu e você fomos feitos no 6º dia e no 7º dia não foi o dia do trabalho, foi o dia do descanso. Então ele nos fez para desfrutar, para descansar. Então não permita que trabalho seja um enfado da sua vida. Não permita que você tenha que trabalhar. Quando você se sentir assim, é porque está na hora de você deixar aquilo que você está fazendo, sentar na mesa com ele para desfrutar daquilo que ele chamou você para viver. Isso vai requerer de você renúncia de coisas que não faz sentido, renúncia de coisas que não te traz a alegria plena, entende? Você saber que você tem uma comunhão diária com ele vai requerer de você deixar algumas coisas de lado. Às vezes parar o seu trabalho e ministrar no coração de alguém. Às vezes parar aquilo que você está fazendo para conversar com ele. Só isso, bater um papo, você e ele. Ele está aí, pertinho, do lado. Só falar, eu quero ouvir. Fala com ele. E o nosso ouvido de ouvir a Cristo não são esses aqui. Nosso ouvido de ouvir ele é o coração. Ele ministra palavras no nosso coração que ninguém jamais pode ministrar. Ele fala com a gente de uma forma tão convincente que ninguém jamais pode falar. Mas você precisa estar disposto
a sentar na mesa. De repente você pensa assim, mas eu sou um manco, eu sou um aleijado, eu sou um Zé Ninguém. Pois é, esses aí foram os convidados da última hora. Nós estamos na última hora. A Bíblia diz que quando os primeiros rejeitaram, ele mandou, volta lá e convida, entra nas ruas, nos bairros. E ele voltou lá e convidou, e as pessoas vieram, mas ainda sobraram espaço. E ele falou, eu convidei, trouxe as pessoas e ainda tem espaço. Ele falou, vai nos becos e viela, pega os mancos, aleijados, coxos, pega se achar. Então não tem desculpa para não sentar na mesa. Você pode ser o que você pensar que seja. Se você pensar que você é um manco, um aleijado, um coxo, é você. É os convidados da última hora. Os últimos convidados somos nós. Os miseráveis, aqueles que não têm nada, que não tem a teologia, que não tem o estudo, que não tem isso, não tem aquilo. Pois é, você é convidado a sentar na mesa com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você é o convidado dele. Os últimos convidados, os que não prestam, os que não vão dar em nada, os que são ignorantes para muitos. Mas se você sentar na mesa com ele, você vai entender. Você vai sair de lá entendendo quem você é. Que você é imagem e semelhança do Criador. Que tudo aquilo que te falaram, tudo aquilo que até mesmo você pensou, era mentira do inferno, para te enganar. Porque quem senta na mesa coxo sai andando. Quem senta na mesa com ele aleijado sai restaurando pessoas. Quem senta na mesa cego sai enxergando. Quem entra surdo sai ouvindo. Porque essa mesa foi preparada para os aleijados mesmo, os problemáticos. É uma mesa preparada para os que não tinham futuro. E sem ele realmente nós não temos futuro. O nosso futuro é destruidor. Mas quem senta na mesa para conversar, para ouvir, sai de lá ouvindo, sai de lá enxergando, sai de lá andando, sai de lá forte. Os fracos saem forte. Diga o fraco, eu sou forte, porque quem senta na mesa com ele é assim que acontece. Quando não tem força, senta. Se você não tem mais força para caminhar, é porque você precisa sentar. Sentar na mesa com Cristo. A mesa que foi preparada desde a eternidade para mim e para você está posta. Quando você sentir sem força para caminhar, senta. Ele está te chamando para sentar. É porque você está caminhando por um caminho que nem você sabe para onde está indo. Não faz sentido isso daí. Não faz sentido você ir para um lugar que nem você sabe para onde está indo. E as suas forças vão acabando, porque você não tem expectativa, você não tem perspectiva da caminhada. Você não sabe para onde está indo, então não tem como renovar suas forças. E Ele está te chamando para sentar. Aquele que está cansado no caminho, senta. Senta na mesa que foi preparada para mim e para você. Porque você vai sair de lá farto. Você vai sair de lá renovado. Você vai sair de lá com uma perspectiva de vida diferente. Você vai sair de lá com um coração cheio do Espírito. Você vai sair de lá com desejo de tocar outras pessoas. Você vai sair dessa mesa alimentados para alimentar. Se você não senta na mesa com ele, você não tem alimento para compartilhar. Se você não senta na mesa com ele, você não tem o que falar para outras pessoas, porque só pode falar aquele que ouviu. Ele disse, quem é aquele que entrou no conselho do Senhor, diz a palavra? Quem é aquele que ouviu a minha voz? Esse pode falar. Aquele que entra no conselho do Senhor, aquele que abre o ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo, esse tem palavra. Senta para ouvir. Permita Ele ministrar no seu coração. Permita Ele tocar aonde tem ferida. Permita Ele colocar a mão onde está sujo. Permita a Ele, dê a Ele o acesso da sua vida. Coloca o lodo dessa represa para fora.
Outro dia eu estava falando com o Senhor, fiz uma oração aqui e falei com Ele, falei, Senhor, me mostra a minha vida para mim mesmo. E foi tão assim, assustador, porque minutos depois Ele me mostrou uma represa enorme. E no final dessa represa eu conseguia ver umas árvores grandes e no pé dessas árvores entrava uma água nessa represa. Mas quando eu olhava para a represa, a água estava toda suja, e quando eu via essa represa, a água entrava, mas não saía. De repente essa pode ter sido também a sua vida. Deus mostrou a minha vida para mim que estava como uma represa, mas você não foi chamado como represa. Nós não podemos ser represa. Não represe aquilo que Deus colocou na sua vida. Compartilha. A água que entra na sua vida não é para você apenas, é para matar a sua sede, para matar a sede de outras pessoas. E eu coloquei no meu coração que não ia ser mais represa, porque Deus me mostrou isso. Deus mostrou a mim, para mim mesmo, e a imagem não foi boa, de que eu estava recebendo água, mas estava represando ela, e aquela água estava se tornando em lodo. Abre a barragem, deixa a água correr. Ah, mas a água é suja, o que sai da minha boca é sujeira, que sai de dentro de mim é sujeira. Pois é, mas o que vier depois disso aí é a água da vida para lavar. Para lavar uma sujeira, uma represa suja, você precisa quebrar a barragem. Qual a barragem que está impedindo a sua vida? Qual é a barragem que está fazendo daquilo que Deus colocou dentro de você uma água suja, lodo, sujeira? Porque você tem parado as coisas de Deus em você. Não permita que sua vida seja mais represa, mas abre essa represa, deixa a sujeira sair, coloca a sujeira para fora, porque tem uma fonte de água limpa entrando nessa represa. Mas se você estancar a água, vai ser água limpa misturada com sujeira, tudo vai ficar tudo sujo. Mas se você abrir, toda a sujeira vai sair, a água limpa vai correr, vai lavar tudo isso. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. É a mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar na vida de quem ouvir essa mensagem. Não seja represa. E se você está enfadado daquilo que está fazendo, é porque não faz mais sentido fazer. Eu, às vezes que eu senti enfadado da vida que eu estava vivendo, eu parei de viver, embora muitos não concordassem. E às vezes nem eu entendi, porque não fazia mais sentido para mim. Se não faz sentido, é porque chegou o fim. É algo novo que precisa acontecer, e se joga. Um covarde, um medroso jamais vai conhecer o novo de Deus, porque o novo de Deus sempre está num lugar onde você sai. Você precisa sair de um lugar para entrar no novo de Deus. Se você não tiver coragem de sair, você jamais vai conhecer o novo de Deus. O novo de Deus é desafiador. Você não consegue ver as saídas, mas Ele está lá. E é assim que eu experimento as coisas novas de Deus. É na hora que eu estou apertado, eu paro. Na hora que eu estou angustiado, eu sento com Ele, nós conversamos, nós bate-papo. Eu entro triste e saio alegre. Eu entro fracassado e saio de lá fortalecido no Senhor, porque é um lugar onde a mesa foi preparada. Quando eu me sinto um coxo, um manco, um cego, um surdo, eu sento na mesa, porque é a mesa que Ele preparou para os aleijados, para os desvalidos, para os imprestáveis, para os rebeldes. É a mesa que Ele preparou para aqueles que decidiram confiar. E eu decido confiar no Senhor, embora não conhecendo muita coisa, mas eu decido acreditar, decido confiar. Fala, Tiagão. Fica firme. Jesus é com nós. E é isso, é a palavra que eu tenho para o coração de vocês.
Não permita o coração viver azedo. Senta na mesa com Ele. E você vai sair de lá fortalecido para vencer não apenas a segunda, mas a terça, a quarta e todos os dias da sua vida, enquanto você se alimentar. O homem que foi colocado no lugar de descanso, que se chama Adão, ele foi colocado no lugar de descanso, mas ele escolheu trabalhar. De repente você tem vivido a mesma coisa, eu tenho vivido a mesma coisa. Nós estamos trabalhando no momento que deveria descansar. E ele não parava para se alimentar da árvore da vida, A Bíblia diz que eles tinham o direito de comer de todas as árvores do jardim. Ele comia de todas. E um dia experimentou até a que não podia, mas parou de se alimentar da árvore da vida, que também estava no meio do jardim. E o que restou disso foi pecado. Quando você para de alimentar da árvore da vida, quando você só se alimenta daquilo que é da terra e não se alimenta da árvore da vida. O dia que Deus me mostrou isso, Ele falou: Adão caiu porque ele parou de alimentar da árvore da vida. Ele só alimentava das árvores da terra, mas tinha a árvore da vida ali que estava acessível e ele não acessava essa árvore. Deus colocou isso no meu coração, eu olhei e foi muito forte o que Deus falou comigo. De repente você tem se alimentado só das árvores da terra, mas você não tem alimentado a árvore da vida. E quando o diabo veio e tentou ele não tinha mais força, porque a conexão estava fraca. Quando a conexão com a árvore da vida, quando você para de alimentar a árvore da vida, qualquer palavra do diabo vai te convencer. Se ele não tivesse deixado de se alimentar da árvore da vida, ele estaria vivo até hoje, porque o diabo não vencia. Mas o diabo foi olhando ele, passando dias e dias, ocupado com o trabalho, se alimentando do que é da terra, dias e dias e dias e meses e anos, até que chegou um dia que ele foi lá e deu uma sugestão. Porque o máximo que o diabo pode fazer é dar uma sugestão, ele não pode me convencer. Mas como já fazia um tempo que Adão não se alimentava da árvore da vida, ele não conseguiu dizer não para a tentação do diabo. Para dizer não para a tentação, não é você que diz não, é a alimentação diária que faz você resistir a cada dia. Todas as vezes que eu parei de alimentar da árvore da vida, eu me senti fraco e caí. Porque é o que acontece com todo aquele que para de se alimentar da árvore da vida. Ah, você está falando dos cultos de domingo? Não, estou falando de sentar na mesa. Você está falando dos cultos do meio da semana? Eu vou toda semana na igreja e me sinto fraco. Não, eu estou falando de sentar na mesa. Eu estou falando de sentar e conversar com Ele. Não estou falando de fazer as orações religiosas que você faz, embora também é importante. Mas eu estou falando de sentar na mesa. Ele disse: provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa se alimentar dele. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você precisa ouvir a voz dele. Você não pode ficar ouvindo só pessoas, filtrando ali as verdades. Não, você precisa receber a verdade pura, limpa e pura. A fonte, você tem o acesso. Nós temos o acesso. Ele nos deu o direito de acessar a eternidade. Ele falou: vocês são reis e sacerdotes. Vocês têm o direito. O véu já foi rasgado. Você precisa acessar esse lugar. Você precisa entrar com ousadia no Santo dos Santos. Você não pode chamar alguém para entrar por você. Você não está mais no tempo da lei, você está no tempo da graça. E na graça ninguém entra por mim no Santo dos Santos para sacrificar por mim. Você é o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu tenho que entrar nesse lugar e sacrificar minha carne, sacrificar tudo aquilo. Ninguém pode fazer isso por mim. Por mais que o meu líder de célula, o meu pastor, o meu dirigente, seja quem for, o padre, o bispo, o papa, queira fazer isso por mim, não, ele não é Moisés. E você não está mais na lei. Você é sacerdote, você é rei. E só você pode entrar nesse lugar por você mesmo.
Não é questão de escolha. Eu escolho que alguém entre por mim. Não, se você escolher que alguém entre por você, você vai comer as migalhas da vida, porque você não é filho, você é servo. Mas o filho, ele entra com ousadia no Santo dos Santos e sai de lá purificado, lavado, limpo, remido, porque é a fonte. Quem se alimenta da fonte não precisa beber água de torneira. Você entende? A Bíblia diz que Ele não nos dá o Espírito por medida. Se você só recebe de outras pessoas, você recebe por medida. Mas se você acessa ao Santo dos Santos, você recebe o Espírito por inteiro. Você entende isso? Então, não permita que alguém faça por você aquilo que Deus já deu acesso para você mesmo fazer. Não permita que alguém seja o porta-voz de Deus para a sua vida, se você mesmo pode abrir o seu ouvido e ouvir a voz dele. Entendeu? Mas você precisa ser ousado para entrar no Santo dos Santos. Você precisa ser convencido por ele. Você precisa abrir o seu coração para ouvir a voz do Espírito. Quem você é? Gênesis 1:26 diz que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou filho do Eterno. Eu não aceito menos do que isso. E é isso. Poderia ficar aqui um tempão falando sobre isso, porque meu coração está alegre no Senhor. E as palavras não são minhas, são dele, ele que nos convence. Mas vou deixar essas palavras aqui. Você é filho do Eterno. Você foi convidado a sentar à mesa e ter vida plena, vida abundante, vida alegre no Senhor. A alegria do Espírito para aqueles que sentam na mesa, para aquele que prova do Senhor e vê que Ele é bom. Não é para aqueles que fazem uma faculdade teológica apenas, embora o estudo é importante, mas é para aquele que senta na mesa e se alimenta do Senhor. Jesus falou: vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, para que vocês tenham vida eterna. Vocês precisam experimentar de mim. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem que se alimentar do Senhor, não é das palavras de alguém. Isso aqui é apenas um incentivo para você entrar num lugar que é seu por direito. Entrar num lugar que Jesus te deu acesso, com ousadia, sem medo, sem reserva. O que vai acontecer? Não sei. E também não me importa. Mas eu sei que se vier do Senhor é bom. Embora eu não compreenda, embora seja difícil de aceitar, embora possa ter aflições, sim, vai ter. Ele diz que terá. Mas se vem do Senhor, é bom. Se vem do diabo, não presta, por melhor que seja, por mais prazeroso que seja. Então, fica com essa palavra. Você que é general do rei, você que é filho do Criador, você tem acesso. Não permita que outra pessoa acesse por você. Não permita que outra pessoa seja porta-voz de Deus para você. Você não vive mais nesse tempo. Esse tempo acabou. É você e ele, tete a tete, de frente com o Eterno, porque ele tem grandes coisas para revelar no seu íntimo, que ele não pode falar com outra pessoa por você. É só você. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.